depois da crise de 29, a economia cafeira desaba, e aí em 34 uma substituição de importações. O Brasil é obrigado a passar a produzir, e o Getúlio teve uma visão histórica longeva, quer dizer, ele construiu ali a CSN, a Vale, a Álcalis, a Fábrica Nacional de Motores, e depois o BNDES, quando ele volta em 52, e a Petrobras. Então a estrutura central do Estado que vai permitir o Juscelino, onde o plano de metas foi construído no BNDES, foi o BNDES que desenvolveu o plano de metas. O BNDES tinha o Celso Furtado, tinha o Roberto Campos, inclusive tinha liberais importantes também historicamente. Inácio Rangel foi a pessoa-chave ali. A Conceição entra, a Maria da Conceição Tavares entra no BNDES exatamente aí em 1952. Então o BNDES foi um grande centro formulador de política de desenvolvimento. Segundo o plano de metas, foi um salto na industrialização pesada. E o Brasil, a partir dali, por quase 4 décadas, foi o país que mais cresceu no mundo e que se industrializou numa velocidade extraordinária. Eu acho que o Ocidente cometeu um erro grave, que foi depois veio a crise do petrodólar e toda a hiperinflação, a crise da dívida externa, a América Latina inteira sofreu muito. E o consenso de Washington, que era um consenso para Washington, e hoje não é consenso nem em Washington, prevaleceu durante 4 décadas e fez a cabeça do empresariado. Quer dizer, você tem uma geração de empresários que acha que inovar é comprar uma máquina e importar uma máquina. Ele não pensa a inovação do chão da fábrica, a criação, buscar novos processos, novos produtos. Eu acho que isso comprometeu muito o processo. E tem a ver também com a universidade brasileira, que às vezes é uma redoma, assim, produzindo muita coisa, mas numa perspectiva acadêmica, sem uma relação com a produção da riqueza, com o mundo real. Por exemplo, eu quando era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, criei a Embrapi, que hoje continua sendo um êxito, que é fundamental para fazer inovação voltada para o chão da fábrica. O empresário entra com 1/3, a Embrapi com 1/3 e o Instituto de Pesquisa com 1/3, para fazer soluções criativas para aumentar a eficiência, a produtividade e fazer o avanço. Então, eu acho que o Ocidente está vivendo um declínio histórico, econômico, profundo. Estados Unidos, União Europeia e a América Latina veio nesse embalo, enquanto a Ásia, que teve uma relação muito mais criativa entre Estado e mercado, muito mais construtiva, muito mais parceira, deu um salto extraordinário, especialmente a China, que é a economia que mais cresce nos últimos 30 anos. Nós fomos substituídos, vivemos uma desindustrialização. Eu acho que agora os Estados Unidos rompeu definitivamente com essa visão liberal, está substituindo por um unilateralismo autoritário comercial, impondo tarifas e tentando, de forma errática, no meu ponto de vista, recuperar o tempo perdido e sair, porque ele tem um déficit fiscal e um déficit comercial que é insustentável, mas insustentável há décadas. Eles estão tentando buscar um caminho e transferir para os outros países pagar uma conta do seu déficit. Por exemplo, nos primeiros 4 meses do tarifaço, o Trump arrecadou 165 bilhões de reais de impostos. Dólares. De dólares de impostos. Quem é que pagou isso? O resto do planeta, especialmente os que foram mais impactados. Então, eu sinto aqui na União Europeia, que é uma instituição muito importante historicamente. Ela representa uma construção diplomática, né? Um continente que teve 2 guerras mundiais, uma solução compartilhada, multilateralismo, porque o multilateralismo é a saída negociada para o desenvolvimento. Você não pode voltar a um mundo unipolar. O padre Vieira, ele dizia que, Antônio Vieira, em 1645, fez um sermão que ele dizia o seguinte: na relação entre fortes e fracos, a liberdade oprime e a lei liberta. Quer dizer, é a regra que protege. Sim. Então você precisa de multilateralismo, quer dizer, princípios e valores compartilhados entre os países com condicionalidades, que todo mundo tem que seguir as regras que foram pactuadas. Então a OMC, nunca aconteceria o que está acontecendo se ela continuasse funcionando. Então, o Brasil teve direito a retalhar os Estados Unidos no algodão. Nós podíamos escolher qualquer setor e retalhar a economia americana, porque nós ganhamos a disputa com eles na OMC. Então você tinha um tribunal de controvérsia que era reconhecido, que especialmente para os países em desenvolvimento é fundamental. Isso está sendo rompido, porque nós estamos saindo desse consenso de Washington, dessa visão Estado-mínimo, neoliberalismo, de uma forma atabalhoada, sem uma visão construtiva, pactuada, e eu me preocupo. Eu estive aqui na Europa exatamente para debati intensamente esses dias o acordo União Europeia-Mercosul.
É fundamental ter um acordo entre o Mercosul e a União Europeia para construir um novo multilateralismo, para manter regras de comércio pactuadas, para buscar soluções de comum acordo. União Europeia e Mercosul são 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares de PIB. Então é um mercado muito importante. E o acordo vai permitir que nesse processo você reduza as barreiras e integre as cadeias produtivas, que essa é a solução do futuro. Você integra as cadeias produtivas, um modelo em que todos ganham e que os países em desenvolvimento têm alguma oportunidade. E o Sul Global tem que se mobilizar, tem que se articular, os BRICS são fundamentais para isso, e buscar parcerias entre o Sul Global. Você sai mais otimista ou mais pessimista essa passagem pelo Parlamento Europeu com a validação do acordo? Não, eu tô bastante convicto que é possível aprovar. Senti um empenho muito grande das principais lideranças. Eu acho que tem uma extrema-direita que vai votar contra. Não tem nenhuma solução multilateral de democracia global que eles sejam favoráveis. É a xenofobia, é o nacionalismo, é o isolamento, é o retrocesso, enfim. O pessoal que veste o chapéu do MAGA, bate palma para tarifácio, tem lá no Brasil, né? Inclusive alguns candidatos. É uma coisa que, infelizmente, é assim que o planeta está. Mas eu acho que vai votar contra. E tem uma extrema esquerda também, que eu acho que não entendeu ainda a importância de uma instituição multilateral e para os países em desenvolvimento, para o emprego na América Latina, para o desenvolvimento, para a geração de renda. Então a União Europeia é um parceiro muito importante para o Brasil. Ela era o primeiro parceiro comercial em 2002, quando nós chegamos no governo, e hoje é o segundo. A China passou. Mais ou menos 95 bilhões de dólares de comércio, e a China está chegando a quase 160 bilhões de dólares de comércio. A China era 6. E os Estados Unidos, que era o primeiro, depois está em segundo e está perdendo importância histórica rapidamente. E alguns outros, a Índia, por exemplo, é um país que a gente não tinha relação nenhuma. É irrelevante o comércio com a Índia. Hoje é 19 bilhões, é muito por você pegar a China, 160. Então é um universo para a gente. Você vê, o vice-presidente Alckmin teve lá uma missão agora. Nós estamos buscando exatamente construir essa parceria com a Índia. Eu me lembro de Narcisse Sachs, inclusive que viveu aqui em Paris, um intelectual francês, genial, adorava o Brasil. A filha dele, inclusive, dá aula aqui na Sorbonne. E ele falava que defendia muito a aproximação do Brasil com a Índia. Nós temos muita coisa para fazer com a Índia. Eles vão importar agora 6 milhões de barris de petróleo o ano que vem. Estamos construindo possibilidade, é um país que está crescendo muito fortemente, a Ásia vem toda, a grande emergência é a Ásia. Então acho que nós temos que olhar para o Sul Global, mas precisamos olhar para a Europa. O mundo precisa muito da União Europeia. E ela precisa ter mais atitude, mais postura, mais firmeza. A forma como ela negociou o tarifácio foi uma coisa incompreensível do meu ponto de vista. Enquanto o presidente Lula teve altivez, foi na ONU, disse tudo o que tinha que dizer, e tudo bem. Depois o Trump disse que em 29 segundos criou um clima, que foi muito positivo que ele tenha dito isso. O Lula respondeu bem, falou, clima não, é uma petroquímica. Uma química. É uma química, é uma petroquímica. Tá? Vamos construir essa parceria, negociar, enfim. Agora o Mauro Vieira teve a reunião com o Marcos Rubio, vamos sentar e vamos discutir. Mas você tem que defender a soberania e a democracia, isso é uma coisa inegociável. Quer dizer, o Brasil jamais podia ter aceito e cedido naquilo que são os princípios fundamentais, pelo menos para a minha geração. Para quem viveu a ditadura, me lembro, vinha aqui para Paris, era para encontrar exilados. Conheço gente que viveu décadas aqui, na Europa, e tortura, exílio, censura, repressão, falta de liberdade partidária. Meu primeiro voto foi com 35 anos para presidente. Eu era, acho que, o principal assessor do presidente Lula, nem eu nem ele nunca tínhamos votado para presidente. Nunca tínhamos visto uma campanha eleitoral. A última foi em 61, eu tinha 7 anos. Não tinha ideia do que era uma campanha presidencial. Então você imagina você passar metade da sua vida, da vida pelo menos que eu cheguei até agora, é o que eu tenho, não sei se vou ter mais, espero, e você não ter visto uma campanha presidencial. Não tinha liberdade partidária, não tinha liberdade sindical, não tinha liberdade nem para entidade estudantil.
Então é muito pesado o que foi a ditadura para nós, o estrago que ela fez e o custo para a minha geração. Então, acho que nós temos que julgar a tentativa de golpe, condenar os golpistas, ter firmeza na defesa da democracia e na defesa da soberania do Brasil. Quer dizer, quem resolve esses problemas é o Brasil. E a independência e separação dos poderes é uma coisa construída, inclusive, aqui nesse país de uma forma decisiva, né? A Revolução Francesa trouxe valores democráticos, civilizatórios que inspiraram todo o Ocidente, que estão aí até hoje. Então, você vê, um parlamento, eu me lembro que a gente senta à esquerda e a direita senta à direita em todos os parlamentos do mundo. E começou na Revolução Francesa. Isso aqui tem uma marca muito profunda na história da democracia. Então, é bom falar disso aqui. Você me contou uma coisa que talvez as pessoas tenham... Nós estamos muito machistas, que eu estou falando demais, a Paloma não fala. A Paloma não está falando, vai lá. É delicado o seu nome. Que me impressionou muito, talvez as pessoas não tenham essa imagem de você, que quando o Muro de Berlim caiu, você comemorou no sentido de mesmo sendo uma pessoa de esquerda, etc., no sentido da liberação de uma tirania. Eu acho que isso vai um pouco diferente da imagem que muita gente tem do Mercadante. Que o Mercadante pode ser de esquerda, mas ele está no time da democracia. A minha geração, da onde eu vim, o movimento estudantil, nós não viemos de uma visão ortodoxa, pronta e acabada, teórica do que é transformar. Nós viemos em cima da luta social concreta. O PT é um pouco isso. O PT se pegou aquela vertente, movimento estudantil, movimento docente, movimento sindical, algumas organizações de esquerda que resistiram à ditadura, os sindicalistas que tiveram papel e alguns intelectuais do exílio e que resistiram no Brasil, que convergiram para construir uma solução baseada na análise, né? Soluções objetivas, pragmáticas. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, no Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.